Aqui eu coloquei os valores da companhia, só para você ter uma noção mais ou menos de onde ela quer chegar, tá? Então a visão, onde ela quer chegar. Ser a marca mais desejada da América Latina para celebrar momentos especiais. Isso daqui é uma jogada de marketing de diferenciação. Momentos especiais, ou seja, quando você vê uma propaganda, né, a marca quer estar relacionada a esses momentos especiais. Eles não querem vender ouro, vender prata, não é isso. Eles querem vender, você celebrar momentos especiais com a marca, entendeu? E esse que é o lance, tá? E a missão deles é, o que eles dizem, né? Eles existem para fascinar nossos clientes, os clientes, oferecendo a melhor experiência na escolha do presente perfeito, né? Então essa daqui é a missão deles, tá, pessoal? Coloquei aqui só para você ter uma noção de onde que eles querem chegar, tá bom? Goods and Evils. O que seria isso? Pontos positivos e pontos negativos da Vivara. Vamos lá, Goods and Evils. A gente vai dar uma olhada agora nos competidores, tá? Quais são os principais competidores, os principais concorrentes da Vivara, tá bom? Isso é importante para que a gente analise para ver como é que está o desempenho desses outros competidores, tá? Porque se a gente está sendo sócio da Vivara, a gente participa do risco também, tá? Os competidores oferecem risco ao nosso negócio. Então, market share. O que é market share? Participação de mercado, tá bom? É aquilo lá. Todas as vendas no Brasil de joias, quanto representa desses players aqui, desses jogadores, dessas empresas aqui. Então vamos lá, no mercado de joias. Ó. Vivara tem 10% do mercado. Então já é uma boa quantia, a maior empresa. Perceba que a segunda colocada, que é a Pandora, tem uma porcentagem bem inferior do que a Vivara tem de mercado, né? Então as vendas da Vivara são praticamente 5 vezes maiores do que as vendas da Pandora, que é a segunda competidora maior do mercado do Brasil, tá? A Stern, talvez você já ouviu falar também, é a terceira maior joalheria, né? Representa 2% do mercado. Monte Carlo, talvez você já viu loja em algum shopping por aí também, representa 1,2%. E perceba que outras empresas têm 84% do mercado, ou seja, repare aqui, ó, né, a fragmentação do mercado, ou seja, olha aqui, eu coloquei um gráfico aqui para você ver melhor. 84% de todo o mercado tem menos participação do que a Monte Carlo, ou seja, então tem várias empresas aqui que compõem esse 84%. Se aqui eu tenho as 4 maiores, ó, a quarta maior só tem 1%, então a quinta, sexta, sétima, oitava maior vai ter cada vez menos porcentagem desse mercado. Então tem várias joalherias, pequenas assim, né? Às vezes não tão pequenas, mas se a gente comparar esses outros players aqui, eles acabam se tornando menores, né? Então você vê a fragmentação desse mercado e como a Vivara também pode expandir comprando estas outras joalherias, correto? Quando ela vai lá, ela tem uma grana bolada, fala: joalheria, eu quero que você seja Vivara, vai lá e compra, entendeu? É uma outra forma de ela poder crescer, tá? E poder captar a carteira de clientes dessa outra joalheria. Os maiores competidores representam apenas 16% do market share de todo o mercado, que são estes carinhas aqui, ó. Aqui só tem 16%. Tá? Então agora você reparou na fragmentação desse mercado, você já entende um pouquinho mais como é que funciona esse mercado de joias no Brasil. Importante, tá bom? Visão geral dos competidores, tá? Aqueles competidores que eu mencionei, né, a gente vai ver um pouquinho sobre eles aqui, ó. Então a Vivara foi fundada em 62, a Stern em 45, ó. Depois da tomada de Berlim lá, a Stern também, nas minhas pesquisas, eu vi que o Hans Stern, é Stern porque o fundador chama Hans Stern, né? E Hans, ele veio da Alemanha, né? Então, olha que interessante, o fundador da Vivara e o fundador da Stern são de descendência alemã, né? Então, as maiores empresas de joalheria aqui no Brasil são praticamente alemãos, enfim.
E a Monte Carlo também é brasileira aqui em 1981 e a Pandora foi fundada em 1982, tá? Isso daqui é modelo de negócio verticalizado, semi-verticalizado, não verticalizado, tá? O que é isso? Tem a ver com o processo fabril, fabricação, tá? Quando tem um processo de fabricação verticalizado, lembra assim, o vertical é nesse formato, né? Horizontal nesse formato. Então, verticalizado significa que ele tem um processo organizado, né? Que vai desde a fabricação e vai indo até chegar nas lojas, entendeu? Então, ele tem um processo nesse formato. E isso é positivo para aumentar as margens da companhia, margens de lucro, tá bom? Então perceba aqui ó, o número de lojas no Brasil. Ó, Vivara tem 240, enquanto a H-Stern tem 44 lojas apenas. Público-alvo é a classe social A e B. Né? Aqui as outras, a H-Stern foca mais na classe A, né? E as outras aqui A e B também. Isso aqui é o número de vendas, tá? Total de receita, 1,4 bilhões da Vivara e 220 milhões da H-Stern e 256 milhões da Pandora. Monte Carlo com 130 milhões. Apenas 130 milhões. Ok? Outras considerações aqui que a gente vai fazer sobre os competidores, tá? A Pandora, apesar de ela ter aqui, ó, repara, ela ser a segunda maior, certo? Somente apenas com uma receita humilde de 256 milhões, ela é uma joalheria dinamarquesa de capital aberto, então ela é listada lá na Bolsa da Dinamarca, na Bolsa de Copenhague, se eu não me engano, com mais de 2.700 lojas em mais de 100 países. Olha que louco! Então, por mais que a Vivara é a maior competidora no Brasil, entenda que essa Pandora aqui, ela é uma joalheria que está em mais de 100 países, tá bom? E ela veio para o Brasil só em 2009 e já é a segunda maior. Se liga Vivara, fica de olho, e possui quase 98 lojas no país, beleza? Então essa daqui é uma grande competidora da Vivara, na minha opinião. A H-Stern foca seus produtos para clientes de alta renda, que nem a gente viu. A H-Stern foi fundada por Hans, né? Igual eu te falei no outro slide. A H-Stern possui presença global também, apesar de ela ser menor aqui no Brasil, ela tem mais de 100 lojas internacionais. Então ela não tem só no Brasil. A Vivara só tem no Brasil, mas a H-Stern, que é a terceira no Brasil, está em outros países. Então a receita dela no Brasil é a terceira maior, mas eu não cheguei a verificar a receita dela em outros países. O fato dela estar em outros países, talvez ela tenha bastante relevância também como competidora, tá? A Monte Carlo é mais Brasil. Ou seja, ela tem lojas apenas no Brasil, né? Tem no Rio, São Paulo, Minas, Bahia e Pernambuco, nesses estados. Esse aqui, pessoal, não é relevante, mas eu coloquei para que você tenha uma informação inútil aí para seguir o dia, tá? Vivara é Gisele Bündchen, tá? Monte Carlo é Grazi Massafera. H-Stern e Pandora preferem economizar no merchan, tá? Mais uma informação inútil aí. Beleza? Brincadeiras à parte, pontos positivos da Vivara, que eu consegui identificar. Ó. Modelo de negócio verticalizado, aquele lance que eu falei, processo fabril bem organizado, fabricação, distribuição, venda, chega no cliente final. Beleza? Fabricação própria corresponde a 80% da demanda, então dessa forma ela consegue aumentar as margens, tá bom? Ela ganha tanto com a fábrica quanto com as lojas, tá? Distribuição omnichannel, igual eu falei, eu comentei, né? Ela está presente em todos os canais ao mesmo tempo. A pessoa compra online, recebe na loja, pode buscar na loja, recebe o atendimento do vendedor, ou compra no site, ou compra na loja, mesmo preço. Ela está presente em vários canais, em todos os canais. Diversas marcas que ampliam o público-alvo. Então a Vivara tem outras marcas, não só ouro, né? Tem a prata, tem os relógios, vende relógio de outras marcas também, tá? Atinge uma classe média com menor capital, tá bom? E implica menor risco durante a recessão. Então os produtos Life by Vivara, que são produtos mais em conta, tá? Se a gente tiver um período de recessão econômica, ou seja, juros altos, inflação alta e
empresas começam a investir menos, mais desemprego, enfim, recessão econômica. Se tiver uma recessão econômica, os produtos de prata vão sofrer menos, porque eles são mais baratos, teoricamente as pessoas conseguem comprar ainda, tá? Ela recebeu diversos prêmios, a Vivara recebeu diversos prêmios de revistas como a Top of Women, Loja Favorita das Mulheres e outros prêmios reconhecidos pelo Estadão, tá? Então recebeu diversos prêmios aí, mulherada aparentemente gosta bastante. Se você gosta da Vivara, deixa aqui nos comentários. Eu gosto da Vivara, dos produtos da Vivara. Eu particularmente não conheço, nunca comprei nenhum produto da Vivara. Se você já comprou, tiver experiência e quiser compartilhar conosco, será bem-vindo, tá bom? Então entendemos também que o crescimento de shoppings beneficia o segmento, tá? Então os shoppings estão crescendo no Brasil, tá? Isso é uma realidade. Cada vez mais shoppings abrem, são abertos, e os shoppings estão aumentando a receita, né? As pessoas estão indo ao shopping não somente para comprar, mas para se divertir, cinema e tal. Shopping como serviço, não sei se você já ouviu falar disso, tá? Mas quando o shopping cresce, mais pessoas vão ao shopping e adivinha o que elas acham lá? Uma loja da Vivara esperando por elas. Então, mais pessoas no shopping, positivo para a Vivara. É a maior rede de joalherias do Brasil, bacana. E ela não possui presença fora do país. Eu coloquei isso aqui como positivo devido ao foco que a empresa ganha no mercado local, tá? Então o fato dela estar somente no Brasil, ela consegue realmente focar aqui no Brasil, né? Empresas que talvez querem abraçar o mundo acabam perdendo foco e diminuindo a sua lucratividade, tá bom? Então isso eu achei positivo. Pontos de alerta. Aqui são os evils. Evils, desculpe a letra. Evils. Mercado de ouro representa a maior porcentagem do resultado da empresa. Então, como a gente viu, 50% de todo o resultado dela vem dos produtos de ouro. E o que isso significa? Isso torna o produto dela vulnerável ao preço do ouro, né? Então, o ouro é uma commodity, né? É um bem que tem o seu preço ali que pode variar bastante, que é uma matéria-prima dela. É um risco da empresa, né? Fazer o quê? Ela usa o ouro, pontos de alerta para você ter esse conhecimento. A empresa possui um planejamento de expansão ousado para dobrar ou às vezes até triplicar o tamanho ao longo dos próximos anos. Então, nos próximos anos aí, ela tem um planejamento de usar esses recursos que foram capitalizados pelo IPO e os próximos lucros para dobrar de tamanho nos próximos anos. Isso é um planejamento ousado, tá? E o risco, né? Perceba que o risco está na execução desse plano. Então, se é um plano ousado, é um plano que tem risco, você entende esses riscos e está tudo bem, tá? Uma coisa que me deixou bastante na bad, pessoal, fiquei tristão, por quê? Será utilizado apenas parte dos recursos do IPO. 20%, apenas. A maior parte dos recursos, 80%, foi direcionado a outros negócios dos controladores da companhia, tá? O Nelson, que é aquela pessoa que está na segunda geração, que foi a pessoa que mais vendeu as ações no IPO, que ele tinha 40% e agora só tem 20%, ele embolsou a maior parte desse recurso, né? Ele e os outros controladores, eles não têm só esse negócio, eles têm outros negócios, né? Então, 80%, ou seja, de todo o IPO, 1,8 bi foi para o bolso do pessoal e somente 450 milhões ficou no caixa da empresa, certo? Então eu achei isso zoado. Perceba que 80% aqui, 1,8 bilhão foi realmente para... E tá tudo bem, na verdade, né? Uma empresa, uma pessoa pode vender a participação da empresa dela na bolsa e embolsar esse dinheiro. Não necessariamente tem que ir para o caixa da empresa. Mas você, como investidor, você tem que saber disso, né? Muitas pessoas participaram do IPO sem saber disso, tá? Eu acredito que 90% das pessoas investem sem saber de nada, talvez mais, tá?
Beleza, pessoal, a gente abordou aqui os goods and evils, os pontos positivos e negativos, pontos de alerta, vimos os competidores, uma visão geral e agora a gente vai ver os aspectos quantitativos. Vamos aos números, tá bom? E galera, aqui é onde vai surgir muita dúvida. Pode surgir dúvida, assim, a cada 10 segundos podem surgir dúvidas, tá? Eu entendo, porque aqui é uma área que a gente vai entrar, que ela é bem mais complexa e se a pessoa realmente não está acostumada, vai ter dúvida, isso é normal. Você pode perguntar aqui nos comentários, né? O que eu puder ajudar, eu vou, o que eu conseguir ajudar, eu vou ajudar, tá? E para essas pessoas que tiverem mais dúvidas, é por isso que é importante se inscrever no canal, porque aí, conforme ela vai assistindo mais conteúdo, mais vídeos que eu vou estar publicando, ela vai se familiarizando com esses termos, tá bom? E de balanço, de contabilidade, e aí ela vai começar a entender melhor e vai começar a tomar decisões melhores de investimento, e isso vai ser muito positivo para você, tá bom? Então, essa é a dica, beleza? Vamos lá, aspectos quantitativos. Vamos dar uma olhada aqui para a expansão da Vivara e as suas lojas, tá? Aqui é o segundo trimestre de 2019 e aqui é o terceiro trimestre de 2019, tá bom? Novas lojas, novos quiosques e aqui as conversões, né, e absorções. Então, no segundo trimestre ela tinha 234 lojas e no terceiro trimestre 240, ou seja, abriu teoricamente aí 11 lojas, mas 5 dessas lojas no total foram absorvidas, ou seja, viraram, de 2 virou uma só, entendeu? Então no total, né, de 234 pulou para 240 lojas no terceiro trimestre, tá? Então a gente olhando de um ano para cá, não só o segundo trimestre, a gente vai reparar aqui, ó, nessa parte aqui. Então, no terceiro trimestre de 2018, ela tinha 224 lojas, tá bom? Em quarto trimestre, 231 e foi aumentando. E você percebe que ela está evoluindo, né? O seu número de lojas, tá? E o plano dela é dobrar esse número de lojas nos próximos anos, igual a gente comentou, tá? Olha a distribuição por região, só para você ter um conhecimento, ó. A maior parte das lojas estão no Sudeste, tá bom? 50% das lojas estão no Sudeste. É um mercado mais aquecido, é natural, tá, pessoal? No Sul, 15%, Norte apenas 5%, Nordeste 17% e Centro-Oeste 11%, tá bom? Você percebe que as novas lojas desse último ano aqui, ó, a maior parte foi no próprio Sudeste também e no Sul, tá? É isso que a gente pode identificar aqui, beleza? Ó, 91 lojas no estado de São Paulo, entendeu? Contra, por exemplo, 5 no Amazonas. Você vê que não tem uma loja no Acre, tem 6 no Pará, se não me engano aqui é Pará, Mato Grosso, enfim. Você consegue dar uma pausa aqui no vídeo e analisar, né, as lojas aqui do Brasil, beleza? Show! Vamos lá! Detalhes da receita por trimestre. Receita por canal, ó, por canal de venda. Vamos lá. No terceiro, a gente vai comparar aqui o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019, ou seja, o terceiro trimestre de 2018, teoricamente, como é que foi do ano passado para cá, tá bom? Receita bruta, você percebe que aumentou 8% aqui, a delta, né? É a relação, a diferença do terceiro trimestre do ano passado, 2018, para de agora, 2019. Cresceu 8% a receita bruta, né? Ou seja, vendeu mais 8%. E a representação das lojas físicas, né? 7% a mais, né? Então, olha só, as lojas físicas vendem bem mais do que o e-commerce, né? O e-commerce aqui, pouco menos de 10% da receita, tá? Mas cresceu bastante, olha só. Se a gente for analisar a receita de 2018, do terceiro trimestre para o 2019, cresceu 25%. Isso é interessante, um número que deixa a gente feliz. E aqui outros, né, outros canais, 5,2% também de crescimento, né? Bacana, a receita líquida então aumentou 9% de 2018 para cá, beleza?
Aqui é uma mesma referência, só que nos 9 meses de 2019 e nos 9 meses de 2018, tá bom? Então aqui é comparando somente o terceiro trimestre de 18 e 19, aqui comparando os 9 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até setembro de 2018, como é que foi, e até setembro de 2019, como foi, né? Aqui, se a gente analisar todos os meses, a gente repara que cresceu 11,7% a receita líquida. Show? Beleza. E aqui um outro dado bacana por produto, né? Então a gente tem aqui 50% em 2019 versus 52% em 2019 versus 50% foi em joias, 28% em 18, 27% em life, ou seja, os produtos de prata. A gente percebe que está ali par a par, né? Parecido, mantém os mesmos números. Os relógios representam ali praticamente igual, acessórios praticamente igual, então aí por produto não mudou muita coisa, tá bom? Vamos aqui ver o lucro bruto por período, tá? Então a gente aqui analisa o primeiro semestre de 2018, primeiro semestre de 2019, terceiro trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2019, os 9 meses de 2018 e os 9 meses de 2019, show! Então no primeiro semestre de 2018, para o primeiro semestre de 2019, cresceu 9% o lucro bruto. Do terceiro trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2019, mais ou menos a mesma coisa. E então ela está em crescimento aí, né? Praticamente, né? 9% aí por período, tá bom? E isso a gente tem uma noção melhor da relação que ela tem com o tempo, né? Quanto que ela cresce no tempo. Show! Despesas administrativas, tá? Cresceu também. Perceba que aqui, ó, o lucro dela cresceu 9%, a despesa aumentou, ó, aumentou 12%, né? Então, e aqui aumentou 12% também, né? Se a gente comparar o terceiro trimestre com o terceiro trimestre, os 9 meses contra os 9 meses de 18 e 19. As despesas aumentaram mais do que a receita aqui, ó. A receita aqui e a despesa aqui, tá? Isso vai nos levar a uma margem um pouco menor, tá? Apesar de o lucro ter subido, perceba que a gente vai analisar um outro ponto, ó. O lucro subiu 8%, show, mas a despesa aumentou mais que o lucro bruto. Logo, a nosso EBITDA, né? A nossa margem vai ser inferior ao do outro ano. Por quê? Se a despesa aumentou mais, por mais que ela teve mais lucro, né? O lucro cresceu, a margem, se a gente dividir isso pela receita líquida, né? EBITDA pela receita líquida, a gente vai ter uma margem menor. Aqui, que nem você repara, ó, a margem em 2018 era 22,4 e ela passou para uma margem de 22,3. Ah, diminuiu a margem? Diminuiu. Aumentou o lucro, mas diminuiu a margem, tá? Porque as vendas aumentaram, mas as despesas aumentaram mais. Tá bom? Aqui também analisando os 9 meses de 2018 e os 9 meses de 2019. Ó, de 20,6 para 20,1. Ah, é pouca diferença, é pouca, eu sei. Mas temos que sempre ficar atento às despesas também, tá bom? A margem é um indicador importante, beleza? Pessoal, para quem não sabe, ó, rapidinho, EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Meu Deus do céu! Basicamente, assim, para sintetizar, é o lucro operacional. Imagina assim, e a margem operacional. É com quanto ela ganha dinheiro com a operação dela. Então, 20% de todas as vendas é o que ela tem de lucro. Não líquido, porque aqui é antes dos impostos, tá? Então, esse indicador a gente entende que é o operacional dela, né? Então, a operação dela é 20% lucrativa. Aí depois tem impostos e um monte de outra coisa, que aí vai diminuir mais ainda essa margem, tá? Mas só para você ter uma noção de como funciona. EBITDA, ok? Você já deve ter ouvido falar esse nome se você já investe em ações. Vamos ver aqui o lucro líquido e a margem líquida, tá bom? Ó, você percebe que o EBITDA, a margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida. E a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida,
tá? Então a gente tem aqui o lucro líquido nos trimestres de 2019 e 2018, diminuiu o lucro líquido em 0,6%, devido às despesas que a gente viu que foram maiores, tá? E aqui nos 9 meses de 2019 também nos 9 meses de 2018, né? Você perceba que aumentou bastante o lucro nos 9 meses de 2018 para cá. Beleza? Efeitos não recorrentes, lucro líquido. Você pode pausar aqui para poder dar uma analisada melhor, tá? Nos números, tá bom? O lucro líquido ajustado aqui, depois de algumas deduções, tá bom? Contribuição social e tal, aí esse lucro líquido diminui um pouquinho, tá bom? No caso aqui, desse trimestre de 2019, ele aumentou um pouquinho devido a esse efeito não recorrente aqui e esse efeito líquido IFRS 16, tá bom? Eu me esqueci agora essa sigla. Provavelmente é restituição do imposto de renda, tá? Então ela recebeu aqui e por isso que teve um lucro maior. CAPEX. CAPEX. O que é o CAPEX? CAPEX é um investimento nela mesma, tá bom? Todo investimento que uma empresa faz nela mesma em bens imobiliários, fábrica, equipamento, móveis, escritório, abrir nova loja, tudo isso é CAPEX, tá? Então, a gente analisando esse indicador, a gente sabe quanto que a empresa está investindo nela mesma, tá bom? Então, aqui de 18 para 19, ó, terceiro trimestre de 18 para 19, é um crescimento de CAPEX de 200%, ou seja, no terceiro trimestre de 2018, ela investiu 4 milhões na empresa, nela mesma. Porém, terceiro trimestre de 2019, investiu 14 milhões. O que significa? Teoricamente, se ela continuar sendo lucrativa, como ela investiu mais nela mesma, agora em 2019, ela vai ter um retorno superior de lucro, tá bom? Teoricamente, tá, pessoal? A gente entende que é teoricamente, tudo depende do desempenho da empresa, tá? Beleza, e aqui analisando os 9 meses de 2018 e os 9 meses de 2019, a gente tem um crescimento de CAPEX, né? Investimento nela mesma, de 9 milhões para 25 milhões. Então, ela está investindo mais nela mesma, né? Abrindo lojas, né? Isso é positivo, tá? E aqui a gente tem a discriminação, tá? No que ela está investindo mais, tá? Aqui, ó, você perceba que foi o maior número, porque aqui 44% do CAPEX foi em novas lojas, ó. Novas lojas, tá? Então aqui, ó, não abriu muita loja no terceiro trimestre de 2018. Terceiro trimestre de 2019, puf, abriu. Por isso que gastou mais, tá vendo? Reforma e manutenção aqui, ó, no terceiro trimestre deu bastante reforma. Entendeu? Então, teoricamente, eles reformaram as lojas e tal, gastaram mais com isso, tá? E aqui já não tanto, no terceiro trimestre de 2019, tá? Essa outra aqui é fábrica, no terceiro trimestre de 2019 eles investiram mais, tá? Sistemas e TI, você perceba que também estão investindo em TI, em tecnologia, tá bom? Isso pelo e-commerce e tal, para melhorar as plataformas e outros investimentos aqui, outras categorias. Aí aqui entra móveis, outras coisas que não se enquadram nas novas lojas, nem reformas e nem tecnologia, beleza? Show! Caixa, aqui é caixa, fluxo de caixa, pessoal. Aqui pode parecer um pouco confuso, você pode falar, ai meu Deus, quanto número, mas eu vou tentar dar um resumo aqui, tá? Aqui é basicamente operação de caixa, fluxo de caixa, tá? Quanto que ela realmente gerou de caixa. O que é caixa? Caixa é de grana. Grana, pô aqui, RS, caixa é grana, dinheiro no bolso. Porque assim, quando uma empresa consegue pagar dividendo? Quando tem caixa, né? Se ela, por exemplo, investe todo o seu lucro no CAPEX lá, logo ela não vai ter dividendos para distribuir, porque ela não teve lucro líquido, né? Agora, se ela no final do resultado, né, no final do resultado tiver caixa operacional, ou seja, ela teve lucro líquido de fato, aí ela consegue distribuir esse caixa para os acionistas,
Entendeu? Então, se você gosta de dividendo, se você gosta de ver uma graninha entrando ali nos dividendos da sua empresa, então você tem que estar dando uma olhada para este ferinha aqui, geração de caixa da empresa, tá bom? Então, aqui a gente tem o lucro líquido, que é os dados dos outros campos que a gente viu lá, tá? Capex, que a gente viu também. Tirando o lucro, pegando o lucro e tirando o Capex aqui, né, a gente tem a geração de caixa livre, né? Então a caixa livre é realmente aquele depois de investir nela mesma, depois de uma série de outras deduções, né, é o caixa livre dela, tá bom? Então quanto que ela tinha de dinheiro no final do resultado. Então no caso aqui, em 2019, tinha 31 milhões, crescimento de 35% em relação ao outro ano, tá bom? Aqui você consegue pausar o vídeo para analisar mês a mês também, se você quiser, tá bom? Esses 9 meses de 2019 aqui, os 9 meses de 2018, tá bom? Eu não vou me estender muito, mas isso aqui é basicamente para você entender a grana, né? Grana que a Vivara conseguiu gerar para os investidores, para os acionistas, tá bom? Show! Opa! Aqui é o endividamento. Importante, hein, pessoal? Isso daqui é muito importante para a gente diminuir os nossos riscos. A gente tem que estar ciente das dívidas da nossa empresa, né, pessoal? Tem muita gente que investe sem saber nada disso do que a gente está falando, né? E isso não faz o menor sentido, tá? Então perceba que a gente tem aqui dívida bruta, que é classificada em curto prazo e longo prazo, tá? Aí a dívida bruta é o quanto que ela vem, é o quanto que ela deve, tá bom? Aí a pessoa vai tirar o caixa, né? A empresa tem um caixa, né? Que teoricamente ela poderia pagar esses 280 milhões aqui de dívida com o caixa dela de 88 milhões, tá? Mas ela não paga porque ela prefere pagar parcelado e manter esse caixa aqui para fazer investimento e tal, para manter suas operações. Então, por mais que ela tenha 280 milhões de dívida bruta em 2019, aqui nos 9 meses, perceba que a dívida líquida dela é 192 milhões. Tá? Então, apesar de ser 280 milhões, ela tem 88 milhões de caixa, o que deixa ela com uma dívida líquida, né, de 192 milhões. Tá bom? E o que isso quer dizer? É importante você entender aqui que, na verdade, ela só tem 192 milhões de dívida, tá bom? Você entendeu isso? Espero que sim. Qualquer coisa, pergunta aqui embaixo. Não entendi o endividamento, tá? E um outro fator que a gente costuma fazer, que é bacana a gente entender, é comparar a dívida líquida com o EBITDA, né? O EBITDA, lembra que é o lucro operacional, né? É o quanto ela foi lucrativa, né? Então, o EBITDA nos últimos 12 meses foi de 258 milhões. Então, ela consegue ter um lucro de 258 milhões por ano, teoricamente, tá bom? Então, perceba que a gente comparando esses dois, dívida líquida e dividir pelo EBITDA, né, a gente tem uma relação de 0,7. 0,7. O que isso quer dizer? Teoricamente, em um ano, menos de um ano, se ela usar o lucro dela, ela consegue pagar essa dívida. Então é uma dívida bem controlada, tá bom? Esse indicador aqui, ó, dívida dividido pelo EBITDA, de 0,7, isso torna uma empresa mais controlada, tá bom? Entenderam? Espero que sim.